Poco X7 Pro é um celular muito famoso hoje em dia e eu testei esse aparelho por mais de um mês, já que ele é um dos meus aparelhos pessoais. Ele foi lançado já tem um tempo e será que ele continua valendo a pena? Sendo um dos celulares que na teoria é um dos melhores custo-benefício para se pegar hoje em dia, mas na prática, será que a qualidade dele se manteve ao longo do tempo após vários dias? Fica comigo que no final eu vou te responder se ele é tudo isso mesmo, se compensa, e eu já te adianto que tem uma questão polêmica da bateria que a gente vai falar aqui. O Poco X7 Pro chegou abalando toda a estrutura do mercado de celulares e tem feito muito sucesso. Ele tem uma qualidade absurda e um preço que não te faz chorar. Mas antes de abrir os detalhes técnicos, vamos dar uma olhada nesse acabamento que o X7 Pro tem. Na parte traseira a gente pode perceber duas texturas muito bonitas e a Xiaomi mandou muito bem nessa estética. Isso porque é uma traseira feita de plástico fosco e tanto esse couro quanto essa parte mais fosca possuem uma ótima qualidade, não riscam e nem ajuntam tanta sujeira igual a certos tipos de celulares por aí. Além disso, o celular não fica com marcas de dedo, pelo menos nessa versão verde e na versão amarela e preta. A versão apenas preta acaba puxando um pouquinho mais a sujeira. Isso é claro se você não utilizar a capinha protetora aqui do próprio celular, que inclusive já vem dentro da caixa, o que é um ponto muito positivo para a Xiaomi. E modéstia à parte, é uma capinha de silicone muito boa, minimalista igual o celular, não acaba tirando a estética do aparelho, tem qualidade. E na proteção, juntamente com a capinha, a gente também encontra uma película que a Xiaomi já coloca no aparelho, o que é ótimo porque a princípio você não vai ter gastos adicionais se preocupando logo de cara com a segurança do seu celular. Na parte de baixo a gente tem USB-C e saída de áudio estéreo, ou seja, o som sai dos dois lados tanto em cima quanto embaixo, diga-se passagem com uma qualidade de som surpreendente. Claro que por vídeo não vai ficar a mesma coisa que ouvindo esse áudio, que cria uma esfericidade e dá uma tridimensionalidade no som, mesmo tampando de um lado podemos usar o outro e sinceramente todos os vídeos, séries e filmes saem com uma ótima qualidade, o som não fica ofuscado. Você que não tem esse celular deve achar que eu só vou falar bem, mas não galera, eu elogio quando tem que ser elogiado e falo dos pontos polêmicos quando precisa, igual eu vou falar ainda nesse vídeo sobre a bateria e no fim se realmente vale a pena. Um recurso que me agradou muito, que facilita e agrega demais, é que você pode acessar aqui as configurações do sistema, selecionar a opção sons e vibração, descer até configurações adicionais e ativar a opção ajustar som de mídia em vários apps e várias fontes de áudio. Com essas funções ativadas, o dispositivo vai permitir controlar individualmente o volume de cada aplicativo, funcionando como um mixer de áudio. Isso vai ajustar o som de forma mais precisa, ou seja, vai priorizar o que realmente importa. Por exemplo, agora é possível escutar música de fundo enquanto se joga, sem comprometer os efeitos sonoros do próprio jogo. Para quem costuma jogar em chamadas com amigos, essa configuração vai proporcionar uma experiência muito mais equilibrada, muito boa. Fica gostoso controlar o som de cada aplicativo específico, muito legal. E Danilo, e o armazenamento? Bom, para quem não sabe, o X7 Pro não possui slot para armazenamento extra. Isso para muitos é uma desvantagem, mas ao mesmo tempo que a Xiaomi te inibe nisso, ela faz com que o celular de entrada da versão seja de no mínimo 256 GB. Isso é muita coisa, é um armazenamento muito grande, não acaba fácil, é muito espaço para baixar qualquer tipo de jogo. Eu mesmo tenho centenas de jogos pesados baixados porque eu testo para fazer esses vídeos, inclusive a gente vai testar como eles se saem alguns games pesados aqui. Tenho também muitas fotos e vídeos na galeria e é difícil o armazenamento chegar ao fim. E um dos pontos principais na escolha desse celular e que me fez gostar demais dele é o IP68 e a tecnologia NFC. IP68 porque é a melhor proteção contra água e poeira, lembrando que essa proteção indica que o dispositivo pode ficar submerso por 30 minutos embaixo d'água com uma profundidade de 1,5 m. Esse aqui é um celular que aguenta qualquer desafio, pode mergulhar com ele, pode lavar em água corrente, ele é a prova d'água. Se o celular tiver um pouco oleoso demais, eu até passo uma água, já tomei banho com ele ouvindo música, é algo que com certeza não traz aquela preocupação tipo, pô, mas e se eu molhar o celular? Bom, e depois de mais de um mês de uso, fica evidente uma coisa, o celular está cada vez mais assumindo o papel de item único no dia a dia. No caso do X7 Pro, claramente ele é um aparelho que vai além do básico, então ele conta com NFC integrado que vai permitir fazer pagamentos por aproximação direto pelo app carteira, o que é muito bom. Você também pode adicionar a CNH digital sem sair de casa e sair de casa sem precisar carregar documentos físicos, o que é bem prático, bem legal. E uma coisa legal aqui no sistema dele é que tem uma função bem rápida que você precisa saber, que se você deslizar os 3 dedos, ele tira print, e se a gente pressionar os 3 dedos, a gente pode selecionar a área que a gente vai dar o nosso print. Além disso tudo, ele conta com 5G, Android 15 e HyperOS 2.0, ou seja, ele está bem atualizadinho. E além disso, antes de passar para o ponto do desempenho da câmera, olhando para essa belezinha aqui, a gente logo de cara percebe que a tela dele é incrível. Já adianto que é a melhor tela que a gente pode ter em um celular. Temos aqui uma tela AMOLED de 120 Hz de taxa de atualização e ainda podemos mexer no esquema de cores. Eu, Danilo, gostei demais desse esquema de cor original, mas você
você pode optar por mais vívido ou saturado ou até um estilo próprio. Esse leque de possibilidades é um diferencial nesse celular. Nada a reclamar do leitor de digital, que funciona muito bem e é bem rápido. Estamos falando de 1.5K de resolução, isso é muito incrível. Além disso, o brilho desse celular não me deixou na mão em nenhum momento. Eu poderia estar no escuro, que ele ajustava e ficava bem confortável para os olhos, assim como no solzão no meio do dia, em que esse celular não passou vergonha e aumentou o brilho e ficou bem visível. Agora eu quero falar da potência desse celular, afinal esse é um dos principais pontos. Na maioria das vezes quem pega esse celular tá pensando nos jogos ou então na capacidade que esse celular tem de abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo. Enfim, a otimização do X7 Pro é realmente muito boa, isso porque ele junta duas coisas: o desempenho absurdo com o gasto de bateria que a Xiaomi promete ser mais baixo, inclusive essa é uma questão polêmica que eu já vou te falar, e falando de números, a galera gosta muito de ver a pontuação no AnTuTu Benchmark, e abrindo o app aqui vemos que esse aparelho consegue chegar na faixa de mais de 1.600.000. Cara, isso é coisa pra caramba, sem brincadeira nenhuma. Essa é a mesma pontuação que você tem o S24 FE, por exemplo, que é um celular bem mais caro e mais antigo que o X7 Pro. E antes de passar para as câmeras desse celular, a experiência em jogos é muito boa. A gente fez um vídeo testando o FPS em diversos jogos, só que muita gente pediu para testar outros jogos famosos e pesados para saber se o celular ainda assim estaria com uma boa otimização. E a gente separou esse tempinho para te mostrar isso agora. E também já te responder se ele realmente vai bem em jogos pesados. Se quiser se aprofundar, eu vou deixar o link do vídeo aqui no card aqui em cima. E vamos abrir aqui o Wuthering Waves, que é um jogo famoso e um tanto quanto pesado. Acho que mesmo em vídeo vocês conseguem observar o quão lindos são os gráficos e fluidez desse celular. Configuramos aqui já o FPS desbloqueado em 60 e a qualidade dos gráficos no máximo. E na jogabilidade o jogo não teve aquelas travadinhas chatas. Como é um jogo mais pesado e cheio de efeitos visuais, o X7 Pro começou rodando a 60 frames no início das partidas, mas depois de alguns minutos de gameplay, com combate e exploração, muita coisa acontecendo na tela, o FPS foi caindo um pouco, nada absurdo, mas ficou ali na média de uns 45 quadros por segundo. Em alguns momentos mais carregados, chegou a dar uma leve oscilada para 30 frames, mas foram picos rápidos e que não chegaram a comprometer a jogabilidade. A boa notícia é que ele conseguiu manter uma performance estável em torno de 45 frames, o que dá uma experiência muito boa, muito legal, com fluidez e sem travamentos chatos. Já no Arc, eu procurei, mas não encontrei uma opção para liberar 60 frames, e o Poco X7 Pro mandou muito bem. O jogo ficou cravadinho nos 30 frames durante toda a jogatina, sem engasgo, sem delay e o mais importante, sem nenhuma travadinha chata. Vale lembrar que o próprio Arc, por padrão, não oferece suporte a 60 frames nos celulares, então esse limite de 30 quadros por segundo não é culpa do aparelho. Na real, o X7 Pro mostrou que tem fôlego sim para rodar em 60 frames ou até mais se o jogo liberasse essa opção, ou seja, dentro do que o jogo permite, o desempenho aqui foi perfeito, totalmente estável e com gráficos bem definidos. Para o tipo de jogo que o Ark é, com cenário aberto, criaturas gigantes e muita movimentação, foi uma performance que realmente impressionou. E no Wild Rift, o X7 Pro mostrou que está mais do que pronto para o competitivo. O jogo rodou com 60 frames cravados, mesmo com gráficos no máximo, e em nenhum momento deu sinal de queda ou engasgo. Durante as partidas, os efeitos de habilidade e movimentações rápidas, o desempenho continuou firme, sem oscilação, a resposta dos toques foi imediata e a fluidez da partida deixou a jogabilidade muito boa para quem curte um bom futebol. No eFootball, que é um jogo que a galera pediu muito, já configuramos aqui a taxa de quadros desbloqueada em 60 frames e o X7 Pro também fez bonito. O jogo rodou 60 frames cravados do começo ao fim, sem nenhuma queda de desempenho, nem nos replays, nem naquelas jogadas mais frenéticas. A movimentação dos jogadores ficou super fluida, o toque de bola bem responsivo e até a resposta nos comandos ficou mais rápido, o que faz toda a diferença em partidas online. E a sensação aqui é de estar jogando num aparelho que é mais caro. E uma coisa é fato, nos dias que eu joguei por mais tempo, o celular começou a esquentar um pouco sim, ele fica mais quente, mas se isso te incomoda muito, você precisa pegar um coolerzinho que é bem baratinho e realmente vale muito a pena. Esse desempenho todo veio graças aos 12 GB de RAM que esse celular possui, que deixa ele com uma velocidade insana e somando isso a um processador Dimensity 8400 Ultra. E agora vamos para o ponto que é bom, mas não acompanha todos os atributos que esse celular possui, todas as qualidades, que são as câmeras. Logicamente, uma coisa que é melhor que a câmera é o preço, e é por isso que você precisa entrar no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp e no Telegram, que sempre tem link de produto com desconto por lá, e também se inscreva aqui no canal ativando o sininho da notificação. E voltando aqui para a câmera, tem um pessoal que me vê falando que as câmeras do X7 Pro não são boas e me criticam falando que elas são excelentes sim, mas galera, uma coisa é fato, perto de tudo que a gente já viu, as fotos e vídeos são os pontos mais fracos, entre aspas, desse celular, e isso também não significa que seja ruim. E vamos passar as fotos aqui que tiramos desse celular, e vocês podem comentar
comentar o que acharam. As imagens ficaram sim boas na minha opinião, afinal estamos falando de uma lente principal de 50 megapixels mais uma grande ocular e uma macro de 8 megapixels, então sim, ele consegue capturar boas imagens com nitidez e cores equilibradas em boa iluminação. Nas fotos externas, principalmente com a luz natural, ele manda muito bem, entregando um nível de detalhe satisfatório para um celular nessa faixa de preço. Nas fotos noturnas, ele até tenta compensar um pouco com o modo noturno, mas aí você já nota uma leve perda de definição e um pouco mais de ruído, nada que comprometa demais, mas não dá para esperar milagre à noite também, nem de uma câmera profissional sem iluminação não dá. Em retratos, o modo desfoque faz um trabalho decente e o pós-processamento não exagera tanto, o que eu achei positivo, e para quem curte tirar foto de comida, pets ou até selfies espalhadas com a traseira, dá para extrair imagens bem legais se tiver uma boa luz por perto. Ele grava vídeos a 4K com a câmera traseira, o que já é um diferencial nessa faixa de preço. A estabilização dele é aceitável, então se você gravar andando ou se movimentando muito, pode perceber alguns tremores, mas em filmagens mais paradas ou com o celular boiado, o resultado fica muito bonito, com boa definição e cores equilibradas. Já a câmera frontal tem 20 megapixels e grava em Full HD, o que é mais básico, mas cumpre o papel. Dá para gravar vídeos para o Instagram, TikTok, fazer chamadas de vídeo com qualidade decente. Não é nada cinematográfico, mas entrega o suficiente. Enfim, respondendo à pergunta não aguardada, será que o X7 Pro vale a pena? E o ponto polêmico da bateria, qual é? Sobre a bateria primeiro e depois te respondo se vale a pena. Galera, primeiro de tudo, deem uma olhada aqui na espessura desse celular. Mesmo comparando outros modelos lado a lado, dá pra ver que ele é bem fino, elegante mesmo. E aí vem a surpresa, mesmo sendo tão fino assim, a Xiaomi aqui colocou simplesmente uma bateria absurda. Estamos falando de 6.000 mAh. Isso mesmo, 6.000. Pra ter noção, dá pra dizer que ele aguenta 20 a 30% mais do que muitos celulares atuais como Galaxy e até alguns iPhones. Só que vale um ponto de atenção aqui. No uso real, em alguns dias, eu senti que a bateria dele descarregou um pouco mais rápido do que outros. E aí que entra um ponto que muita gente confunde, né? O valor em mAh indica a capacidade da bateria, quanta carga ele consegue armazenar, ou seja, quanto maior esse número, mais energia a bateria tem disponível. Só que isso não te garante que ele vai durar muito. Isso acontece por algum desses motivos. Primeiro, processador, porque se for um chip gastão, vai continuar consumindo muita energia, mesmo com uma grande bateria. Segundo, o sistema mal otimizado, que pode drenar a bateria muito rápido. Terceiro, o modo como você usa ao jogar, por exemplo, assistir filmes, deixando o brilho sempre no máximo. E por último, é a tela. Se tiver com uma resolução alta e uma alta taxa de atualização como 120 Hz, vai consumir mais bateria, não tem jeito. No meu caso, no dia a dia, eu escolho por deixar ativadas essas duas opções de aprimoramento de HDR por IA e o modo MMC. Isso eu percebo que interfere um pouco sim na bateria. Lembrando que esse é meu aparelho pessoal e eu não tô falando que descarregou também em 2 horas de uso, por exemplo. Eu só acho que descarregou um pouco mais rápido do que ele é capaz. Não foi algo rápido, tipo de uma hora para outra descarregou, foi em poucos dias específicos, não foi frequente também. Na maioria dos dias ele segurou firme o tranco com tela ligada por horas, jogando, vendo vídeo, e o bicho aguentou muito bem. A boa notícia é que quando ele descarrega, ele também não te deixa esperando. O carregador que vem na caixa de 90 watts, e com isso você coloca o celular para carregar e em 30 minutos o celular já está com a bateria praticamente cheia de novo. É um dos carregamentos mais rápidos da categoria. Mas então, será que vale a pena ou não? E sim, eu recomendo o X7 Pro, mesmo depois de mais de um mês de uso. Pelo conjunto de obra, ele entrega demais pelo que ele custa. A performance no dia a dia continua ótima, nos jogos ele segura muito bem. A tela é absurda para ver vídeos e o carregamento rápido realmente faz a diferença. As câmeras são boas, como você viu, desde que tenha uma boa iluminação no seu rosto também, e nada que apague o custo-benefício que esse aparelho oferece. Se você quer um celular rápido, com visual bonito, bom para jogos e com preço justo, com uma bateria boa dependendo do uso, o X7 Pro é uma das escolhas mais certeiras de 2025. Quando ele foi lançado, ele girava ali na casa de 2.700 a 2.800, mas com o passar dos meses esse valor caiu e hoje você encontra ele na faixa de 2.200 a 2.300, e a gente já encontrou esse aparelho por até 2.050 lá no nosso grupo de ofertas no WhatsApp, vendido pela Amazon. Lembrando que eu vou deixar os links com os melhores valores que eu encontrei aqui na descrição. O link do nosso grupo de ofertas também está na descrição. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal, que isso me motiva muito a continuar trazendo vídeos para vocês. Tamo junto e um abraço do Danilão. Fui!